Senhor, nós te adoramos esta manhã. Livro de Números, capítulo 32. Te adoramos. Tu és a razão de estarmos neste lugar, meu Deus, não temos outro. Te bendizemos. Aleluia. Bora lá, negão. Fica nessa vibe aí. Números capítulo 32, diz o texto. Esse livro vai narrar a travessia, a jornada da nação de Israel pelo deserto. Bar-Midbar, Números. Ora, os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em grande quantidade. Diga assim comigo: muito gado. Fala grande gado. Fala grande quantidade. E quando vir a terra de Jazer e a terra de Gileade, e que a região era própria para o gado, vieram os filhos de Gade e os filhos de Ruben a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e os príncipes da congregação, e falaram-lhes, dizendo: Atarote, Dibon, Jazer, Ninra, Resbom, Eliale, Sebã, Nebo e Beom. A terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra para gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais: se temos achado graça aos teus olhos, dê-se esta terra em possessão aos teus filhos, e não nos faças passar o Jordão. Amém? Senta aí um pouquinho, irmão. Aleluia. O livro que acabamos de ler fala de uma tribo chamada Gade, Ruben, ou em hebraico Ruben, e vai falar também da tribo de Menash ou Manassés. Queridos, esse texto, nessa noite, o Senhor ministrou muito na minha vida. Não para não. É porque eu já fui. Irmãos, eu estou tentando me... Entende? Eu estou tentando me conter para ministrar. Eu fui muito ministrado por isso daqui. Estamos vindo de uma semana muito intensa, acelerada. Em todos os níveis, né? Pastor. E eu fiquei muito feliz com o que o Senhor tem feito aqui, nesse lugar, na cidade, na vida deste rebanho, com o que o Senhor fez ali no estado de São Paulo, no final de semana passada, que estivemos ali. Queridos, viver na dependência do reino de Deus
abrir mão totalmente da nossa vontade. É morrer ao ponto de dizer: Deus, não prevalece mais o que eu quero. É morrer ao ponto de dizer: seja feita a tua vontade na terra, não como é a minha vontade na terra, mas como é a vontade do Senhor no céu. É morrer ao ponto de entregar tudo. É morrer ao ponto de não confiar mais na nossa segurança, no que temos, em quem nós somos. É morrer ao ponto de ser governado pelo Espírito de Deus. É morrer ao ponto de amar o próximo como a si mesmo. Há um tratado do Talmud. Talmud é uma compilação de livros da cultura judaica. Não vou pregar sobre isso, vou pregar sobre Evangelho, sobre Reino de Deus. Nem vou pregar, vou só repartir. Talmud diz que quando o homem não ama o próximo como a ti mesmo, o próprio Deus se encarrega de tirar de perto dele aqueles que ele ama. As grandes percas que Israel teve na sua jornada, foi o próprio Deus quem tirou. Evangelho, reino de Deus, é se entregar ao ponto de amar o próximo como a nós mesmos. Israel nasce com uma promessa no Éden, capítulo 3, versículo 15, onde Deus vai dar uma sentença para a serpente, e na sentença que ele dá à serpente, ele já fala de uma geração que vai nascer da semente da mulher, e ele diz que essa semente que vai nascer da mulher, ela vai esmagar a cabeça da serpente. Uma geração que nasce já com um vetor profético. Uma geração que não nasce no entretenimento. Uma geração que já nasce para ser treinada. A igreja desses últimos dias é uma igreja que está sendo treinada profeticamente para cumprir com a obra dos últimos dias. A igreja dessa última hora é uma igreja que vai ser treinada para amar, querido. É uma igreja que será treinada para vigiar a cidade, vigiar o setor onde ele mora. A igreja dessa última hora é uma igreja que vai ser treinada ao ponto de matar a fome da cidade. E dizer que nós não abrimos mão neste setor, não haverá necessitados em nome de Jesus. É uma igreja que transforma a cultura, transforma a realidade. Mas é uma igreja que tem pressa. Não é uma igreja que está dormindo, perdida, sem direção. Gênesis capítulo 3, uma semente vai nascer, já com um destino profético. Após a sentença da serpente, homens extremamente relevantes em Deus e para a sociedade, eles nascem. Depois da sentença, 4 ou 5 gerações para frente, vai nascer um homem chamado Enoque. Admirado pelos religiosos que dizem: eu quero ser transladado como foi Enoque. Para onde você vai? Se o seu interesse não está em salvar os perdidos, seremos transladados para onde? Porque Enoque estava vivo e foi arrancado. A palavra hebraica é ser arrancado. Ele foi arrancado da terra e tomado para o céu. Enoque andava com Deus, foi arrancado da terra, levado para o céu, mas não levou ninguém para o céu.
Ele foi sozinho. Não adianta pensarmos que estamos indo para o céu e se a nossa geração está indo para o abismo. Estamos indo para o céu e fechando uma porta para que uma geração desça ao abismo. Encontramos mais à frente outro homem extremamente relevante diante do reino e também para a sociedade, Noé. O cara constrói um mega projeto, uma planta dada por revelação. Meu Deus, que coisa linda, irmãos. Mas Noé entrou para dentro da arca, ele e a família dele só, e todo mundo foi para o juízo. Um vai para o céu sozinho, deixa a família toda no juízo. Um entra na arca só com a família e deixa uma geração no juízo. Mas mais à frente nasceu um, na terra da idolatria. Está escrito, irmão, com todo respeito, se isso não estiver na Bíblia, eu como a Bíblia. Não é não, queridão, você me ajuda? Amém. De salmo para trás, eu de salmo para frente, tu. Está escrito que a idolatria apodrece os ossos. Não adianta tomar calcitran B12, se não nos arrependermos das nossas iniquidades, porque os nossos pais se dobraram diante de imagens de escultura. O que a Bíblia manda fazer em Jeremias com imagem e escultura? Descer a marreta, arrancar até a parede onde ele foi fixado. Está na Bíblia. Aí nasce um homem na terra da idolatria. Terá era um homem idólatra. Os deuses da Babilônia, de Babel, eram feitos, pastor, diz a história dos judeus, eram feitos na casa de Terá. Terá é pai de Abrão. Terá tinha uma indústria de deuses. Terá construía deuses, imagens. Foi Terá quem edificou uma imagem chamada Marduk, ou em hebraico Mardoqueu. Marduk é o deus da divindade máxima de Babel. Na casa da idolatria nasce um homem chamado Abrão. Diante de toda a idolatria, Abrão se distanciou dos deuses e decidiu adorar um Deus invisível. Deus transforma, Deus muda o nome de Abrão para Abraão. Deus nunca vai mudar o seu nome se primeiro Ele não mudar o seu coração. Enquanto o seu coração é seu, o seu nome também te pertence. No dia que o seu coração for dele, até o seu nome será outro no mundo do Espírito. Uns jovens vão expulsar, igreja primitiva, sai 7 filhos de Cefas, vão expulsar demônio nas ruas. Meu Deus, cadê os nossos jovens que só quer saber de ficar dentro da igreja? Por que não estão na rua expulsando demônios? O melhor treinamento para jovens é expulsar demônio. Pau quebra, andar igual caça-fantasma. Se você quiser, não arruma uma viatura branca daquela, irmão. Põe a mão logo para o lado de fora assim e fala: hoje nós vamos pregar o evangelho e vai ser só milagre criativo. Deus transforma Abrão em Abraão. Abrão casa com a mulher estéril, recebedor de uma promessa de ter uma grande geração.
Não importa o quadro que você está vivendo, se você já recebeu de Deus uma promessa, irmão. Tem gente que não entendeu. Deus falou, cara, tu vai ser pai de multidões, mas a mulher dele é estéril. A realidade não condiz com aquilo que Deus está falando. Então deixa eu te dizer, não volte para a realidade, volte para aquilo que Deus já tem falado de você. Aí Deus dá uma semente onde vai ser a grande multidão. O cara se alegra, e no ápice da celebração, Deus fala, agora mata a semente que eu te dei. Só quer que eu mate o meu filho? Não, eu quero matar a sua vontade. Porque antes do filho, a sua vontade estava em mim. Agora que eu te dei a promessa, a sua vontade está na promessa. E se você me der a promessa, é porque você vai morrer. Deus não queria matar Isaac, Deus queria matar Abraão, gente. Você já viu quando você está num culto e você ouve uma palavra, você fala assim, nossa, fulano tinha que estar aqui. Deus não quer matar fulano, Deus queria matar, era você naquele dia, irmão. O irmão está doido para matar o outro, se fulano estivesse aqui. Abraão é aquele que abriu a porta para ele, abriu a porta para a família, abriu uma porta para toda a geração. Abraão é aquele que decidiu romper com a idolatria, romper com a feitiçaria, porque quem adora uma imagem, uma macumbeira é a mesma coisa, gente. Eu terminei de pregar, eu preguei numa conferência em Sorocaba no final de semana passada, e no domingo eu preguei numa igreja em Campinas. Irmãos, eu vi uma senhora de 79 anos, rapaz, o diabo tem medo daquela mulher, irmãos. Não é bem? Meu Deus, que nível de autoridade é aquilo? Irmão, e ela dava cada glória a Deus na hora da mensagem assim, terminou o culto, ela veio correndo. Falou, deixa eu pegar nas suas duas mãos. Pegou nas minhas duas mãos. Falou, moço, me leva para Goiânia. Falei, agora? Falou, é. O que você acha que eu falei, irmão? Falei, vamos embora, irmã. Falei, irmã, faz uma mala e vamos embora, gente. Ela falou assim, o senhor tem coragem mesmo? Falei, tem. Foi tão hora pela minha vida. Porque hoje eu tomei uma decisão. Eu sou intercessora do seu ministério e da sua esposa. Foi a segunda mulher que fez. Na conferência, uma mulher nos abraçou, chorando, irmão, cheio de unção de Deus. Falou, a partir de hoje eu sou intercessora fiel do chamado de vocês. Ah, é mesmo, Deus falou antes da gente viajar que Deus ia dar algo para a bispa lá. Irmão, você quer um presente melhor do que um intercessor? Intercessor é gente que ama a gente, até quando está com raiva da gente, irmão. É. Às vezes a gente está na missão, a vontade é falar assim, Deus, moe-as lá. Mas falou, Jesus, ajuda-as lá. Segurou nas minhas duas mãos assim. E ele disse assim, assim diz o Senhor. Uau! Irmãos, cadê a galera da terceira idade, rapaz? Para segurar na mão dessa juventude, olhar nos olhos e dizer, assim diz o Senhor. Quando uma pessoa diz assim diz o Senhor, é porque ela está trazendo algo do céu para a terra. Ela disse, ainda há fogo para o Brasil. Eu não vou te falar o que Deus me falou em off, né, irmão? Quando ela terminou, irmãos, ela segurava nas minhas mãos e ela chorava. Intensamente ela dizia assim, filho, olha para mim, filho. Eu tenho 79 anos de idade, estou como uma menina para pregar o evangelho.
Porque um dia eu estava no terreiro de candomblé, eu era mãe de terreiro, macumbeira, feiticeira, eu era satânica, eu derramava sangue diante das entidades, e Ele me tirou de lá, e hoje eu estou aqui no mundo da luz, apenas para viver para Ele. Eu não quero viver para mim mais. Gente que já decidiu morrer para si mesmo e dizer: Senhor, eu não vivo para mim mais. Meu Deus. Irmão, só para me não esquecer, quem lembra do Fabiano? O menino que partiu o cérebro no meio. Mandou uma foto lá na igreja para mim assim, ó, sentado na cama, fazendo assim. Para quem... Irmãos, está andando, está conversando. Quando a mãe dele nos viu, ela disse assim: eu não tenho joelho mais, bispo. Do tanto que eu desgastei o meu joelho orando para Deus trazer vocês aqui em Campinas de novo. Para dizer que o meu filho está andando, está comendo, está falando. E aquilo que os médicos dissem era mentira. Mandou morrer em casa, irmão. Ele foi morrer em casa, morreu para Ele, está vivo para Cristo, e será um pregador nesse tempo. Abraão abre uma porta, nasce Isaac, Isaac abre uma porta para uma geração, nasce Jacó, Jacó abre uma porta para 12 gerações. E aqui tem 2 filhos, Gade e Rubem, e a metade da tribo de Manassés. Deus vai recolher Moisés, e Josué vai fazer a travessia entre o povo agora e a terra prometida, só ao Jordão. A nação está pronta para atravessar. Foram conduzidos no deserto. Enquanto Moisés estava vivo, pão caía do céu. Enquanto Arão estava vivo, a nuvem andava, protegendo a nação. Enquanto Miriam estava viva, as fontes de água jorravam. Agora Moisés vai morrer. Significa biblicamente que o pão vai cessar. Arão já foi, a nuvem desapareceu. Miriam partiu, as águas deixaram de jorrar. A igreja é a resposta do pão para a cidade. A igreja é a resposta da nuvem de proteção para uma sociedade. A igreja é a resposta das fontes de água para uma cidade. O povo precisa atravessar. 2 tribos muito fortes, com um rebanho gigantesco, chegam para o líder da nação e diz: Moisés, nos dê por herança a parte leste do Jordão. Porque a parte leste do Jordão, o território é grande demais, vai caber o nosso gado. O nosso rebanho é muito grande, Moisés. Precisamos de uma terra enorme para colocar o nosso gado. Então nos dê a parte leste do Jordão. Moisés se levanta, repreende-os dizendo: vocês estão cometendo o mesmo pecado dos espias. Vocês estão desanimando o povo. 12 espias foram enviados para espiar Canaã. E quando eles voltaram de lá, eles estragaram uma geração por causa de uma visão religiosa. A visão que você tem do reino hoje constrói ou está desconstruindo uma geração? Não, porque o que eu penso, o que eu vejo, o que você pensa, o que você vê é bíblico, está na Bíblia.
Porque é muito bom, querido, você mudar e ser transformado ao ponto de dizer, não o que eu penso e não o que eu vejo, mas está escrito na palavra de Deus. A maior construção para uma sociedade é ser transformada pela palavra. Moisés repreende esses dois líderes. Aonde vocês estão com a cabeça? Será que Deus prometeu Canaã, uma terra para nós possuirmos ao ponto de não caber a grandeza do gado de vocês? Que Deus é esse? Alguém que ainda não está entendendo, a parte leste do Jordão estava antes da travessia. A parte leste do Jordão foi uma terra que Deus feriu 5 inimigos lá. Uma terra que Deus rejeitou. E quando Deus fez uma promessa em Josué capítulo 22, primeiro Deus falou, uma terra para vossos filhos e famílias, depois vosso gado. E aqui eles se preocuparam primeiro com o gado e depois com a família. Vamos salvar o gado. Precisamos de um lugar para pôr o nosso gado. Tem gente perdendo a família por causa do gado. Não nos peça para orar para você prosperar, se você não está pronto para ser crente quando estiver próspero. Não peça isso para Deus, querido. Deus me prospera. Se você não está pronto para ser crente prosperando. Porque o gado vai trocar. O gado fará você abandonar a família e se preocupar com o que você tem que ajuntar agora. E sabe onde nós ajuntamos? Na terra da iniquidade, na terra do pecado, na terra onde o próprio Deus recusou, na terra onde Deus fere os inimigos, na terra da destruição. Essa é a terra onde muitos têm edificado os seus altares depois que cresceram, depois que prosperaram, depois que adquiriram gado. Nós não atravessaremos. Deus chamou o povo dele para fazer uma travessia. Não é tempo de parar, não é tempo de tirar os olhos da promessa, meu irmão. Alguém pode dizer amém? Irmão, você está aí, diga aleluia. Amém. Caminhamos a vida inteira. Vamos atravessar. Não, eu não vou me envolver. Irmãos, quem não está pronto para continuar, para atravessar, é porque nunca esteve envolvido com o reino. Você só esteve envolvido com religião. Religião nos modela, ela não nos transforma. O reino transforma. Não, deixa esse bispo aí, que esse povo que ele atravessa, eu vou cuidar do meu gado aqui. Você já perdeu a herança, irmão. Você precisa voltar para a presença de Deus. Você precisa voltar, retornar para Jesus. Porque o nosso gado é muito grande. Tem gente que o problema não é o gado, é o dinheiro. Tem gente que o problema não é o dinheiro, é as dívidas. As dívidas têm impedido ele de caminhar. Você está mais preocupado com o que vai fazer com as dívidas, com o destino que vai dar para a sua família. Tem filho indo para o abismo porque o pai está preocupado com o lugar para colocar o gado. Ele está preocupado com o território. Ele está preocupado com porta aberta e não com o reino de Deus. Se você depois ler Josué, você vai encontrar a partir do versículo 19 que a terra era contaminada, por isso Deus mandou destruir os inimigos dali. A terra que os caras estão querendo é contaminada, e eles não viam que era contaminada porque perdemos a visão do entendimento.
Quando perdemos a revelação do reino, perdemos o entendimento. Você vive uma vida de pecado e acha que não é pecado. Você é crente, meu. Só que você não está pronto para atravessar se a trombeta tocar. Irmão, se a trombeta tocar hoje para você, você vai atravessar. Aonde vai estar seus filhos? Sua família? O que será de Goiânia, irmão, se Jesus voltar hoje? Se a igreja não avançar com arrebatamento, ela vai avançar com o anticristo, gente. Ver capítulo 22, a partir do versículo 19, você vai ver que a terra, capítulo 22 de Josué, depois você abre, fica comigo. Você vai ver que a terra era corrompida. Fala comigo, estou corrompida. Fala, terra sem tabernáculo. O tabernáculo não foi montado naquela terra, porque onde está a contaminação, ele não aceita adoração, irmão. Deus não aceita mistura. Não tem como viver santificando e ao mesmo tempo uma vida leviana. Não tem como ser fiel e infiel, ser crente e descrente. E a outra coisa, é impossível continuar a caminhada se o tabernáculo não for presente no seu destino. Tabernáculo é lugar de encontro, irmão, é lugar de ajuntamento. Não é lugar de ouvir ensino de religião, não é lugar de colocar gente paga. O chefe de estado de São Paulo me disse que uma banda cobrou 140 mil para tocar na marcha para Jesus. Que marcha é essa, irmão? Um cantor cobrou 70 mil sozinho, pastor Nílio. Vou falar, velho. Uma irmã, uma música, cobrou 45. Certo é porque 40 mil é para a escova dela, irmão. Teve uma de 8 que disse, eu vou de graça. E sabe qual é o nome dela? Nívia Soares, foi de graça. E eu disse para o chefe de estado, falei, Michel, olha para mim. O cara que te cobrou 140 mil para tocar na marcha, é porque ele pagou 140 mil para Deus, para ter o dom que ele tem. Então esse Deus não é o Deus da Bíblia, porque o Deus da Bíblia nos ensina, de graça você recebe e de graça você entrega. Deus é tão bom que nos colocou lá para falar para o cara que paga, que libera o dinheiro de São Paulo. E eu disse a ele, não paga, e deixa eles morrer de fome, porque um dia estavam no monte, no quarto trancado, jejuando e dizendo, Senhor, me dá a oportunidade de fazer a obra, de ganhar as almas, e hoje eles estão cobrando, essa igreja vai falir. Uma geração que tiraram os olhos da promessa, da travessia, estão cobrando para juntar gado na parte leste do Jordão. Irmãos, uma pessoa nos levou para conhecer um profeta. Eu falei, irmã, eu não gosto muito disso. Assim, quando Deus quer falar, Ele traz. Deus leva o profeta até você. Tem gente que vive correndo atrás de profeta. É por isso que vive correndo atrás de alguma coisa, rapaz. E não encontra nada. Bispo, o senhor precisa conhecer porque existe poucos homens na terra. E é verdade, mas existe poucos homens na terra igual aquele. Mas quando eu pus a mão no portão, eu falei, Deus, o que o senhor quer de nós aqui? Eu não vim receber oração. Deus nos levou lá para ministrar para esse profeta, irmãos. Porque não quer saber de igreja mais, não quer saber de gente mais. Ele quer sumir. Ele já vive escondido, mas agora ele quer ir para um mato, ele quer esconder, não quer ver gente, ele não quer saber de igreja. Ele chegou ao ponto de dizer, bispo, olha para mim, eu durmo à base de Rivotril e vivo à base de Rivotril. Sabe o que acontece, irmão?
Você pode ficar decepcionado com a gente, você vai embora. A gente fica decepcionado com o líder de igreja, a gente vai embora. Pastor tem que decepcionar e ficar. Ele não pode ir embora não. Deus mata ele. Se um pastor decepcionar e ir embora, Deus mata ele, irmãos. Aí o cara está decepcionando com gente a vida inteira. Ele falou, eu não aguento mais. Eu disse, sabe por que o Senhor nos trouxe aqui? Porque Deus vai acionar novamente o teu espírito. Porque a hora da restauração dos 5 ministérios chegou. E Ele precisa dos profetas no Brasil. A terra era contaminada, terra sem tabernáculo. E eu vou terminar, irmãos. Terra onde se levanta altar que não é do Senhor. Cuidado com o altar que você levanta, ele pode não ser do Senhor. Ele pode ser apenas uma troca, uma barganha. Deus, se o Senhor me der isso, eu te dou isso. Se o Senhor abrir uma porta, eu vou fazer isso para o Senhor. Deus, eu vou prosperar muito porque eu vou matar a fome, eu vou fazer sim. Deus, porque se o Senhor me der um carro novo, eu vou fazer a obra. Que obra, irmãos, que nós vamos fazer com o nosso carro novo? Moisés, nos deixe ficar aqui, em vez de entrar em Eretz Israel. Eretz é uma palavra. Eretz, Israel, terra de Israel. Eretz é uma palavra exclusiva para Israel. Terra de Israel tem a ver com promessa, tem a ver com um lugar, tem a ver com um ambiente que já está transformado e que te espera, meu irmão. Mas Gade e Rubem quer ficar na parte leste do Jordão. Aí os Bnei Israel, os filhos de Israel, querem impedir que os filhos de Israel entrem na terra prometida. Olha para mim, ei irmão, os filhos de Israel querem ficar de fora e impedir que a geração deles entre na terra de Israel. A maneira como você vive define se a sua geração vai morrer fora ou se a sua geração vai entrar para dentro. É porque ninguém entra para fora, né? Vou repetir, irmão. Irmão, a maneira como você está vivendo define se filhos vão perecer no lado leste do Jordão ou se filhos vão atravessar e vão entrar. A maneira como você está vivendo tem revelado para os seus filhos se o seu gado, se a vida financeira tem mais valor do que a casa do Senhor. Porque sem o tabernáculo nós não viveremos e não podemos viver. Com todo respeito, isso aqui está sendo gravado, irmãos, vai para todo o Brasil. Irmãos, não pensa, nem eu e nem você podemos viver crente dentro de casa. Isso é antibíblico. Se o tabernáculo não estiver presente no nosso destino, nós não atravessaremos. Porque no dia do arrebatamento, seremos arrebatados juntos. Pastor que não convive com crente, gente que não convive com gente, não vai entrar no meio desse povo no arrebatamento. A terra era contaminada, terra não possuía tabernáculo. E o altar que se levantava naquela terra era de idolatria, não eram altares levantados pelo Senhor. A promessa era cidade para o povo e depois pastos para o rebanho. Uma geração morreu no leste do Jordão. Foi a primeira tribo a ser levada escravo para a Babilônia. Não tem importância, querido, se você não quer se envolver com a promessa. Se você continuar habitando ao leste do Jordão,
no ambiente de contaminação, não haverá presença de tabernáculo nessa terra. A única coisa que há aí são métodos religiosos. Eles decidiram ficar ao leste do Jordão. E a Bíblia diz que eles levantaram um altar. E Deus pega os profetas de Judá que haviam atravessado e dizem: volta lá e diga a eles que esse altar não é meu. Eu não aceito esse altar. Eu não aceito esta forma de adoração. Meu tabernáculo não está entre eles. E nem eles estão no meu tabernáculo. Reino de Deus é tabernacular. É estar no tabernáculo. E o tabernáculo está em nós. Nós não podemos escolher a terra ao leste do Jordão, irmãos. Nós precisamos atravessar. Como igreja, nós temos que atravessar. Há uma geração que precisa atravessar o Jordão e a unção está nos cabeças lá na frente. 14 foram os líderes de ministérios que nós ministramos em São Paulo. Sabe que 14 líderes de ministério, não é juntos não, irmão. É o dia inteiro, na casa de um, na casa de outro, encontrando com outro. Líderes de ministério. Uma pastora, tem 2 igrejonas em São Paulo. Com lágrimas nos olhos, ela disse: eu não quero mais o que Deus me deu. Para quem eu entrego? Para quem eu devolvo? O que eu faço com isso agora? Se eu fosse mercenário, eu diria assim: deixa que nós vamos pastorear, tomar conta dessa igreja. Irmãos, igreja toda no carpete, igreja linda. Deus nos levou lá, irmão, para pegar na mão dessa pastora e ajudar ela a atravessar novamente. Porque existe uma geração com ela. Uma geração não pode morrer por causa do nosso querer. Irmão, você que não está vindo na terça-feira à noite, você está perdendo. Terça-feira é doideira, irmão. É pancado o negócio. Terça-feira nós pedimos para os pais: tire a tecnologia da mão dos seus filhos e dê aos seus filhos o direito de viver. Uma geração influenciada pela tecnologia. Uma geração de crianças que não sabe o que é Bíblia, não lê Bíblia, não tem devocional, não tem ensino. Ei, macho, vai soltar pipa com seu filho, rapaz. O Glauber entrou em êxtase, envolveu até a sogra no negócio. O Glauber essa semana deve ter levado a sogra para soltar pipa, porque ele saiu daqui, irmão, de um jeito. As crianças, irmãos, quando a gente começa a falar nessas coisas que fazíamos, o povo anima, é maior avivamento, rapaz. Se a criançada hoje se juntar para brincar pique-esconde, eles escondem pelo WhatsApp. Irmãos, ontem esse menino correu aqui até ficar frouxo ontem. Correndo aqui o dia inteirinho. Eu recebi um pastor que mora na Flórida, um amigo que Deus nos deu. O pastor Felipe, teve aqui ontem, Jadão. Irmãos, eles cuidam de 100 mil judeus. 100 mil judeus, sabe como? Judeus que foram vítimas do Holocausto, que sofreram no Holocausto, que viram os cristãos matarem os seus pais e tentarem matar eles. Eles são os únicos sobreviventes na terra ainda. Eles bancam esses judeus na Rússia e numa região de Israel, porque eles vivem debaixo de pobreza.
Você sabe o que é isso? Um judeu que estava no Holocausto, perseguido pelos cristãos, serem assassinados, e hoje vê um cristão sustentar eles? Fazer aliar gente que está tirando do bolso e abençoando essas vidas para devolver os judeus para a terra de Israel. Irmãos, tem gente que decidiu ao leste do Jordão: eu não vou viver, aqui não é lugar para mim, aqui não é lugar para minha esposa, aqui não é lugar para os meus filhos, não é lugar para minha família, eu vou atravessar porque a promessa está de lá. Eu tenho a ver com a promessa, porque a promessa foi feita para mim, e de cá ao leste eu não fico. Na terra da iniquidade e da contaminação eu não permanecerei. Na terra da contaminação não tem tabernáculo. Na terra da contaminação não se ergue altar. Nós viveremos como igreja dentro da promessa, junto com o tabernáculo, lugar onde erguemos altar, e o Senhor os receberá. Josué insiste: não, então fui, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, você que diz que não pode se envolver e não está na hora, a terra do leste já te envolveu. O povo de Deus não vai parar, irmãos. Nós temos uma travessia para fazer, uma travessia que agrada o coração de Deus. Ontem eu estudava à noite. Falei: bem, vem, você viu um negócio. A Bíblia falou: que heresia, bem. Ontem eu entendi por que Deus não permitiu Davi construir o tabernáculo, irmãos. O próprio Deus falou que era por causa do sangue que ele havia derramado. Mas quem mandou ele derramar o sangue foi Deus, irmão. Sabe por que Deus não permitiu Davi construir o tabernáculo, irmãos? Se ele construísse o tabernáculo seria tão puro, Dolores, que Deus depois não poderia destruí-lo. O templo, desculpa. Deus, sabedor que o povo ia pecar lá na frente, diz: Davi não pode ser você. Por quê, irmãos? Porque Davi era o homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus faz as obras segundo o coração de Deus. Deus sabia que teria que destruir o templo lá na frente. Se fosse por Davi, ele não poderia destruir o templo. Então, para não destruir o templo, ele ia ter que matar todo o povo judeu. A essência do seu coração define muita coisa, irmão. Ele define se estruturas serão destruídas ou se uma geração será destruída. A essência do coração define se estruturas serão destruídas ou se uma geração será destruída. Homens segundo o coração de Deus, mulheres segundo o coração de Deus, gente que tem essência de coração. E se tiver alguém daqui que era de lá? Ele caiu um pedaço, então...
Minha tia me lembrou aqui, ó, conta pro povo. Gente, essas tia põem a gente em cada uma, mano. Ela quer que a gente conte que nós explodimos um terreiro de candomblé, irmão. Irmão, isso eram os atos terroristas que a gente provocava quando não andava muito, entendeu? É porque estava tendo um trabalho num terreiro ali uma vez. Você não sabe onde é, viu, Nini? Nini não era de lá não, viu, gente? Aí o macumbeiro saiu jogando água numa noiva, assim, a noiva dançava. E o noivo, dançando não, né, irmão? Tocando de roda, né? Lá, irmão, na rua. A macumbaria de dentro do terreiro invadindo a rua, rapaz. Irmãos, nós tínhamos comprado umas bombas lá na Vila Nova, num lugar que era proibido vender fogos de artifício para menor. Mas o cara era amigo do meu pai. Seu pai sabe que você está comprando isso? Eu disse, claro que não. Irmão, nós gastamos. Aqui só tem crente, só tem santo, ninguém nunca fez isso. Então, nós pegamos a última bomba para soltar por último, irmão. E nós estávamos guardando a munição, porque caveira não anda sem munição, né, Jadão? E nós estávamos guardando a última munição. E eu tinha 2 amigos neguinhos. Cadê o pastor Moisés? Irmãos, o pastor Moisés era clarinho, perdeza. Você pensa no tanque que tinha tinta. E eles eram anjos, irmãos. Irmãos, eles eram anjos. Era tão anjos que o muro entre a casa deles e a casa da minha avó, nós derrubou de tanto passar. E minha avó queria que já deixasse aquele trem quieto. Meia-noite, um pai de terreiro sai dando banho. Acho que era um casamento dentro do candomblé lá. E aqui tanto de baiana, que eu não sei se é baiana. Baiana não, né, baiana? Cadê? Não é baiana não. Não é baiana. Não, não era. Eu descobri agora aqui que não era baiana. Me falaram que não fala, não é baiana não. Irmãos, e nós olhamos aquilo, eu falei, que diabo é aquilo, gente? Fizeram o casamento lá na calçada. Aí tinha uma casa desse tamanho, de capetinho, irmãos. Tinha uns capetinhos de ferro desse tamanho. Tinha 2 capetinhos, não sei se era casal. Colocaram um pratão de marafa, assim, que é tanto trem. A casa era grande, assim. E o terreiro não tinha portão, né? Aí ligaram os trem desses, meia-noite em ponto. Aí a engenharia vem na cabeça, irmãos. Onde nós vamos jogar essa bomba? Será que ela passa no telhadinho dos capetinhas? Passa ou não passa? Vamos tentar. Irmão, misericórdia, meu Deus, que imprudência, gente. Minha avó partiu para a glória e nem ficou sabendo disso. Irmãos, nós fomos lá, ó, a medida da bomba certinha, queridão. Riscamos a munição. Senta o dedo. Pá, e a bomba lá dentro. Irmãos, e nós corremos. Corremos para a porta da casa da minha avó, subimos numa árvore de 7 copas, ficamos lá em cima. Irmãos, mas foi aquela explosão. Bum! Caiu o muro. Casa de capetinha. Moço, não sobrou nada, meu irmão. Rapaz, o macumbeiro deve ter pensado, que macumba foi essa? Hã? Irmão, e a gente correndo, escutando o caco cair para tudo que é lado. Subimos em cima da árvore do 7 copas. 7 copas não dá o morcegode? É morcegode, não é?
Quem conhece morcegode? Ninguém, irmão. Aquela frutinha que morcego come. Dá umas roxinhas. Já comi aquilo demais, irmão. Só que nós subimos 7 copos, ficamos igual o morceguinho. E os macumbeiros passavam correndo debaixo, irmão. Meu Deus, irmão. 1h da manhã nós estamos em cima da árvore. Aí ninguém é de ferro, né, irmão? Vamos descer. Estava tendo uma vigília na Assembleia de Deus de frente à casa da vovó. Pastorzão duro, esse pastor corria atrás de nós com mangueira preta, irmão. Ele corria até nós para dar mangueirada de nós. Nossa, misericórdia, que obreiro brabo, rapaz. Não era cada mangueirada, vocês que eu estava vendo. Batemos na porta, a porta trancada, tinha uma vigília. As irmãs oravam de um lado, os homens do outro. Religião faz isso com a gente, irmão, separa a gente da esposa, porque a gente acha que é espiritual demais. O obreirão veio, só abriu a janelinha. O que vocês querem aqui? Pode ir embora. Nós queria falar com o pastor, está tendo vigília. Vocês podem? Casca fora. Irmão, a melhor coisa para a vida do homem é a oração, irmão. O obreiro falou isso, casca fora daqui. Pode ir embora. Nós sem camisa, só de bermuda, irmão, 1h da manhã. Os dedos estavam aquela nódia preta em volta. Tanto correr, irmão. Aí o neguinho falou, o neguinho maior, tinha o neguinho maior e o neguinho menor, era o Cláudio e o Cleiton. O Cláudio falou assim, e agora? Eu falei, não, vamos chamar o pastor. Batemos de novo. Aí veio o pastor. Irmão, o pastor parecia um pitbull, ele era cabeçudão, não era? Pastor Feliciano. Tinha um pescoção assim, mas ele era militar. O que vocês querem na minha igreja, molecada? Os moleques querem oração. Irmão, o necessitado quer comida, irmão. O pobre precisa de salvação. E os moleques querem oração, irmão. Ele abriu a porta, deixou nós entrar e ele fez assim. Eu acho que ele pensou assim, vocês estão na minha agora. O que vocês querem? Eu falei assim, Cláudio, fala para o pastor. Cláudio falou, eu? Não. Você fala. Eu não. Fala isso. Não. Meu outro primo já mijou na espoleta ligeiro também. Falei, não tem nada a ver com isso. Falei, como? Não tem, você está envolvido, é formação de quadrilha o negócio. Aí o pastor falou assim, ou vocês falam ou casca fora. Irmão, mas que casca fora miserável, né? Falei, pastor, eu vou falar para o senhor o que aconteceu. O que vocês fizeram? Porque nós sempre estávamos fazendo alguma coisa, irmão. Nós não tínhamos WhatsApp. Porque a internet põe o povo num cumbico, não é? E ele assim, o que vocês fizeram? Falei, pastor, irmãos, esse trem é difícil, não é? Confessar não é fácil, não. Pastor, estava tendo um trabalho num terreiro ali, da queimacumbeira da esquina. Ele fez assim, meu Deus do céu. Vocês não se envolveram com aquilo. Falei, não, nós não nos envolvemos. Depois você tira isso daí da gravação, viu, Carlos? Falei, pastor, nós guardamos uma bomba grandona. Vocês não fizeram isso. Falei, fizemos. A Bíblia diz que aquele que confessasse.
Falei, pastor, é o seguinte, nós pensamos bem. A bomba cabia dentro da casa dos capetinhos, nós jogamos ela lá dentro. Pastor, caiu o muro do terreiro. Irmãos, o pescoço dele, a veia dele assim, ó, parecia um dedo. Eu não sei se ele queria matar a gente, ou ele queria dar glória a Deus, que de certo a vigília estava dando certo, não era? E aí ele não aguentou, ele começou a rir, assim, ele riu demais. Vocês é doido demais da conta, menino. Vocês não têm juízo, não? Não, ué. Vem aqui chorar por vocês. Joelho aí. Ah, meu irmão. Ei, irmão, oração é uma bênção, é um alívio, irmão. Irmãos, eu nunca vou esquecer aquela igreja, nós dobrando os anjos, dobrando o joelho assim, prostrando, entregando tudo. O neguinho pequenininho, irmão, ele não ajoelhou, ele fez assim, ó. Falei, que é isso, Cleiton? Falei, rapaz, nós recebemos a oração. Rapaz, ia juntar em volta da gente assim, o pastor Feliciano, pegou um óleo, orou, aí ele passou o cerol, irmão, zerou a dívida. Deus uns abençoe, está ungido em nome de Jesus, todo mal, toda macumbaria, toda maldição. Nós saímos de lá pronto para outra, rapaz. Nó! Como oração é bom, irmão. Dessa galera aí saiu 2 pastores, irmão. Irmão, nós sempre tava 2 neguinhos, 2 branquinhos, parecia um eclipse total ali na região. Só quem está de lá do Jordão pode tirar alguém que quis habitar no leste e levar para lá. Uma oração salvo perdido, porque aquele dia, caso nós estava perdido. Já pensou você pôr o nosso nome na boca de um sapo, irmão? Mas também não sabia quem era, né, Gru? Aí um dia eu vou pregar no encontro de jovens, irmão. O neguinho menor, o Cleiton, pastor da galera, me chamou para pregar. Aí eu tô lá de boa, peguei o microfone. Ele falou, Fabio, peraí, correu lá, me abraçou, pegou o microfone. Assim, você lembra do fulano? Falei, quem? Fulano. Falei, não, filho do macumbeiro. Falei, qual macumbeiro? Falei, vara, né? Aí eu lembro. Se não me falha a memória, eu lembro. O filho dele tá aí, converteu. Ô irmão, isso não te alegra não, irmão? Irmão, tem bomba que na hora certa ela salva muita coisa. Aí o Cleiton falou assim, conta aí pra galera. Eu falei, você é doido, negão? O filho do homem tá aí, rapaz. Ele já tá salvo, acabou, não tem mais passado. Sabe, queridos, a gente fazia isso porque era inconsequente. Mas a gente vivia. Tinha dia que era 1h da manhã, nós estávamos jogando bola. Aí minha avó, meu, pensa numa véia alterada. Não era? As filhas é tudo alterado igual, é porque converteram aí, agora é manso. Mas... pensa numa italiana, bronca, ensinava bronca, irmão. A bicha era uma bronca. Rapaz, mexer com esses netos dela e os neguinhos. Falava mal daqueles neguinhos pra minha avó, pra você ver, irmão. Porque os neguinhos todo dia saíam de casa, iam lá dentro da casa da minha avó, benção, avó. Tinha dia que minha avó ia comprar pão para nós e para os neguinhos. Pão e que suco de groselha, irmão.
Sábado à tarde nós chegava do Corgo. Onde você estava? Jogando bola, mas com a pele arranhada de jeito. Menino que jogava bola, andava de carrinho de rolamento, soltava pipa. Irmão, tem menino que é tão fraco, até de força física, ele não dá conta de esticar uma goma de estilingue, rapaz. Ele deixa a forquinha voltar no meio da cara dele. É porque não sabe o que era matar uma rolinha para garantir o lanche da tarde frito. Tizil. Pais, nós não podemos pensar que estamos atravessando e os nossos filhos ficando na terra da iniquidade. Os nossos filhos levantando altar onde Deus não aceita. Nós pensando que estamos indo para uma terra santa, de tabernáculo, de altar santificado. E os nossos filhos se contaminando com a terra do leste do Jordão. Você já parou para pensar quem são seus filhos na escola? Ele é o mesmo que você é dentro de casa. Ele vai estudar o leste do Jordão se você estiver ao leste do Jordão. Eu tenho desafiado meu filho, aproveitar que ele não está aqui, eu tenho desafiado meu filho a orar por um amigo dele que é cadeirante na escola. Você sabe por que eu tenho desafiado? Porque ele já viu orar para um cadeirante. E determinar que o cadeirante levante. Pai, aquele menino, a gente brinca, joga bola. Pai, aquele menino na cadeira de roda, pai. Ele falou, pai, eu me senti um covarde, pai. Porque a gente estava jogando bola e lá sentado na cadeira de roda, pai. E eu pensei, eu vou orar por ele. Aí ele falou, pai, mas e se tivesse dado errado? Pai, e se eu tivesse orado e ele não tivesse levantado? Eu disse, filho, o medo não pode tomar o seu coração. Porque você poderia estar com o papai aqui dizendo assim, pai, eu orei por um amigo na escola que ele era cadeirante e ele levantou e andou, ele não usa cadeira mais. Eu disse, filho, volta lá quando você voltar das férias e ore por ele. Aleluia. 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 Está vendo, querido? Nossas crianças estão sendo treinadas para viver profeticamente. E foi bom porque à noite estava ele e o Zé aqui brigando os dois. Tava os dois ali assim, na maior confusão, um empurrando o outro para
porque você tem que fazer isso para a obra. E o outro fala, porque você tem que fazer isso, rapaz, porque Deus te chamou. Irmãos, aquela coisa gostosa, sabe, de evangelho. Quando nós nos dispomos a atravessar, vencer, atravessar, e não ficar onde é mais aprazível para nós, nós conseguimos impactar os nossos filhos, toda a nossa família, os nossos amigos a irem também. Ontem as crianças estavam ali atrás, e eles mandaram me chamar para perguntar se eles podiam fazer algo. Eu cheguei aqui dentro chorando, né? Os meninos viram que eu cheguei aqui impactada. Porque eles estavam organizando um grupo para poder juntar, para vender bombom, para vender alfajor, vender coisas, para eles arrecadarem dinheiro. Tampa o ouvido aí que você não pode saber disso, é surpresa. Eles querem arrecadar dinheiro, gente, para levar o Fabrício lá na Leroy, para comprar as coisas que estão faltando, para poder terminar a igreja, porque no dia 28 eles vão ter o evento deles aqui, e eles querem convidar os amigos, as crianças, um monte de gente, para poder vir receber Jesus aqui neste lugar. Gente, eu fiquei tão impactada que eu cheguei aqui dentro até chorando, tremendo, não estava dando conta nem de andar direito. Quando nós temos o nosso coração no reino de Deus, os nossos filhos falam aquilo que nós falamos. Eles liberam aquilo que nós liberamos. Porque nós conseguimos impactar o coração das pessoas com aquilo que a gente tem. Estava vindo para cá, o Fabrício falou sobre Davi, ser homem segundo o coração de Deus. Eu falei, nossa, como eu queria que Deus olhasse para mim e falasse isso. E eu vejo, ontem eu vi. Por isso que o reino de Deus é das crianças, gente. Porque eles são puros, eles são verdadeiros. E nós temos que ter este coração. E nós temos que aprender a impactar as pessoas para levar elas além do Jordão, amém? Querido, feche seus olhos, curva a sua cabeça, amém, aplauda ao Senhor. Pai, nessa manhã nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Há uma promessa, meu Deus, para a tua igreja está caminhando, Deus. A igreja não pode parar. Nessa manhã nós queremos dizer para o Senhor que não deixaremos nada da nossa herança ao leste do Jordão. Nós atravessaremos. Há uma cruz que foi colocada para essa travessia, meu Deus. Pai, nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, por achar que poderíamos viver numa terra contaminada, que o Senhor já trouxe juízo sobre ela. Deus, nós queremos pedir perdão por viver em ambientes que o teu tabernáculo não se manifesta. Te pedimos perdão por achar que podemos ou que poderíamos um dia viver longe da igreja do Senhor, porque hoje a igreja é o tabernáculo na terra entre os homens. Queremos te pedir perdão, meu Deus, por vezes que levantamos altares com o coração carregado de iniquidade. Pai, nós sabemos que a promessa do Senhor, ela é real para cada vida. Deus, e nós atravessaremos, e em nome de Jesus viveremos dentro deste mesmo ambiente que Josué viveu quando ele disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós te pedimos, nos dê a chance e a ajuda do teu Espírito, para que possamos continuar nesta travessia, estando dentro de uma terra santificada, dentro de um ambiente que é santo, estar, meu Deus, vivendo dentro de um lugar com a presença do tabernáculo, a presença da tua igreja no nosso destino, e viver dentro de um ambiente onde eu posso levantar um altar, e este altar não será profano, ele será santo, porque o Senhor recebe aquilo que sai do nosso coração. Que nessa manhã o Senhor nos transforme poderosamente, meu Deus, em nome de Jesus.